Mãe, não me leve a mal, mas a herança já é praticamente minha. Meu filho disse isso na mesa da minha sala de jantar. Ele falou enquanto mastigava a carne de panela. A carne que eu havia preparado na mesma panela de ferro esmaltada azul que o pai dele me comprou 46 anos antes. Eu me lembro do som do garfo dele tocando o prato. Eu me lembro do relógio da cozinha fazendo tic-tac em cima da porta. Eu me lembro da minha neta, Lívia, olhando para baixo, para o guardanapo, como se tivesse ouvido algo que não era para ela ouvir. Meu nome é Margarete. A maioria das pessoas me chama de Margot. Eu tinha 72 anos quando meu único filho, Bruno, decidiu que a minha vida tinha virado uma sala de espera para o futuro dele. A esposa dele, Aline, estava sentada ao seu lado, com as mãos cruzadas sobre uma pasta. Ela tinha impresso uma etiqueta com letras pretas e bem organizadas. Plano de transição da mãe. Aquela foi a primeira coisa que fez meu estômago apertar. Não eram os desejos da mãe. Não eram perguntas para a mãe. Não eram coisas para discutir. Um plano que já tinha nome. Já estava impresso e já estava me esperando. Aline deslizou a pasta pela mesa depois da sobremesa, bem passando pelo potinho de vidro de balas de hortelã, aquele que eu sempre deixava ali porque o Bruno costumava roubar umas balinhas quando era menino. Não queremos que isso pareça repentino, ela disse com uma voz mansa, mas achamos que é hora de começar a ser práticos. Práticos. Essa palavra pode vestir uma roupa bonita e ainda carregar uma faca. Dentro da pasta, havia panfletos de residenciais para idosos, uma sugestão de preço de venda para a minha casa, uma planilha chamada Projeção de Uso dos Bens, uma nota sobre abater o empréstimo que o Bruno e a Aline pegaram no banco após a venda do meu imóvel. O meu imóvel, a minha casa, a casa onde o Antônio e eu criamos o Bruno, a casa onde eu aprendi como um cômodo pode ficar silencioso depois que o marido morre. A casa onde eu ainda sabia qual tábua do piso rangia perto da despensa e qual janela emperrava quando a chuva batia de frente. Bruno encostou na cadeira, tentando parecer paciente. Mãe, não fique emocionada. A herança já é praticamente minha. Só estamos tentando garantir que você não gaste tudo antes que as coisas fiquem complicadas. Ninguém se mexeu por um segundo. A luz da varanda tinha acabado de acender lá fora. Ela formava um quadrado amarelo no vidro escuro da janela atrás dele. Eu conseguia ver meu próprio reflexo bem fraco no vidro. Cabelo grisalho, casaco de lã azul, aliança de casamento ainda no dedo. Ainda ali, ainda viva, ainda a dona da casa. E ele já estava dividindo tudo. Eu queria dizer 1000 coisas. Eu queria perguntar a ele quando foi que a minha vida virou uma complicação. Eu queria perguntar para Aline há quanto tempo ela estava fazendo planilhas sobre a minha ausência. Eu queria perguntar ao meu filho se ele estava prestando atenção no que dizia. Em vez disso, eu dobrei meu guardanapo, olhei para a pasta. E então, olhei para o Bruno. Entendo, eu disse. E foi só isso. Levantei, tirei os pratos da mesa e levei a panela de ferro do Antônio para a pia. Eu lavei a mão, porque nunca confiei de colocar aquela panela na máquina de lavar louça. O esmalte azul tinha um pedacinho lascado perto do cabo. Foi do ano em que o Bruno deixou a panela cair enquanto tentava me ajudar a limpar a cozinha depois da ceia de Natal. Ele tinha 14 anos na época. Ele chorou porque achou que eu ficaria brava. Eu dei um beijo na testa dele e disse que as coisas podem lascar e ainda assim ser úteis. Naquela noite, parada na pia, com a água morna correndo pelas minhas mãos, eu percebi que as pessoas também podem lascar, mas ser útil não é a mesma coisa que ter um dono. Quando todos foram embora, Bruno beijou meu rosto como se nada tivesse acontecido. Aline me lembrou de ler a pasta com atenção. A Lívia demorou um pouco mais na porta, com a mochila pendurada em um ombro. Ela sussurrou: "Bo, me desculpa." Eu toquei o rosto dela. "Não foi você quem disse aquilo, meu amor." Ela olhou na direção do carro dos pais. "Não," ela disse. Mas eu ouvi. Depois que os faróis do carro sumiram na rua, eu tranquei a porta e fiquei parada no corredor silencioso. No aparador, debaixo do velho abajur de latão do Antônio, havia um fichário azul. O Antônio tinha organizado tudo antes de morrer. A escritura, o testamento, os seguros, os papéis do banco, as diretivas médicas. Tudo em ordem. Eu não abri aquele fichário há quase 2 anos. Naquela noite, coloquei a mão sobre ele. E pela primeira vez em muito tempo, não me senti triste.
Eu me senti lúcida. Bruno nem sempre teve aquele tom de voz. Isso é o que tornava tudo tão difícil. As pessoas gostam de imaginar que a traição chega vestindo uma capa vermelha e tocando um sino, mas na maioria das vezes, ela chega de chinelos. Ela senta à sua mesa. Ela usa os seus pratos bons. Ela chama a si mesma de preocupação. Depois que o Antônio morreu, Bruno veio aqui em casa todos os domingos por quase 3 meses. Ele consertou uma calha solta, trocou a lâmpada do corredor, levou as latas de lixo para a rua sem ninguém pedir. Naquela época, eu achei que o luto tinha deixado mais terno. E talvez tivesse por um tempo, mas a vida voltou para ele mais rápido do que voltou para mim. Bruno tinha uma pequena empreiteira. Por anos, ele se saiu bem. Não ficou rico, mas tinha muito trabalho. Ele tinha uma caminhonete com o nome dele na porta e um jeito de entrar na sala como se soubesse consertar qualquer coisa que estivesse quebrada. Até que ele perdeu uma licitação grande da prefeitura. Eu descobri por acaso. Ele e a Aline vieram buscar a Lívia numa tarde e o Bruno atendeu o celular na varanda dos fundos. Eu estava na cozinha dobrando os panos de prato. Aqueles amarelos que o Antônio gostava, porque secavam os copos sem deixar fiapos. A janela da cozinha estava aberta. Eu ouvi o Bruno dizer: "Não, eu entendo. É que eu estava contando com essa obra. Já até encomendei o material." Houve uma pausa, e então mais baixo: "Eu arrumo o dinheiro de algum jeito." Quando ele voltou para dentro, o rosto dele parecia cansado. Perguntei se estava tudo bem. Ele deu um sorriso rápido demais. "Coisa da empresa, mãe. Nada para a senhora se preocupar." Aquela foi a primeira vez que notei a aspereza nele. Um mês depois, Aline começou a falar sobre mensalidades. Lívia tinha sido aceita num cursinho pré-vestibular intensivo. Aline disse que era um investimento no futuro dela. Eu concordei. Eu até paguei a metade, porque Bruno disse que o fluxo de caixa da empresa estava apertado. Depois, veio o empréstimo com a casa deles como garantia. Bruno não me contou diretamente. Aline contou, enquanto me ajudava a guardar as compras do supermercado. Ela colocou a caixa de ovos na geladeira e disse: "É assim que as famílias sobrevivem hoje em dia. A gente usa o que tem até que o futuro chegue." Lembro de pensar que era uma frase muito estranha. O futuro. Essa palavra começou a aparecer com frequência depois daquilo. No futuro, essa casa vai dar muito trabalho para a senhora. No futuro, o Bruno vai precisar cuidar de mais coisas. No futuro, faz sentido que os ativos da família fiquem organizados. Ativos da família. Essa era a frase da Aline. Não as minhas economias. Não a minha casa. Não o trabalho duro do Antônio. Ativos da família. O primeiro pequeno desrespeito veio no Natal, depois que o Antônio faleceu. Eu arrumei o lugar dele na mesa sem pensar. Bruno viu a cadeira e disse, não com maldade, mas também sem nenhuma gentileza: "Mãe, a senhora pode parar com isso. O pai não vem." Eu disse a mim mesma que ele estava vivendo o luto de um jeito diferente. O segundo desrespeito veio quando Aline perguntou se eu podia olhar a Lívia depois da escola. Só por umas semanas ela disse. Viraram 2 anos. Eu amava a Lívia. Esse nunca foi o problema. O problema é a rapidez com que a gratidão vira obrigação quando ninguém te pergunta qual é o preço que você paga. Eu comprava os lanches. Eu ajudava com o dever de casa. Eu levava para a aula de piano. Eu guardava uma bolsa de água quente para as cólicas dela e um potinho de moedas para as vaquinhas da escola. Quando o Bruno se atrasava, eu dizia para a Lívia que ele estava trabalhando duro. Quando a Aline esquecia de mandar mensagem, eu dizia a mim mesma que ela tinha muita coisa na cabeça. O terceiro desrespeito veio quando o Bruno me pediu dinheiro. Ele estava de pé na minha cozinha, segurando uma caneca que dizia o melhor pai do mundo. Uma caneca que a Lívia tinha dado a ele. Ele não olhou para mim quando falou. É só um respiro, mãe. 3 meses, talvez 4. O movimento tá fraco. Eu te pago de volta. Eu preenchi o cheque. Ele me pagou um pouco. E depois, parou de falar no assunto. Eu parei de falar no assunto também. Esse é um dos erros que as mães mais velhas cometem. Nós chamamos o nosso silêncio de bondade, quando às vezes é apenas o medo disfarçado de paz. Eu tinha medo de constrangê-lo. Eu tinha medo de parecer fria. Eu tinha medo de virar uma daquelas mulheres que fazem os filhos se sentirem pequenos por causa de dinheiro. Então eu continuei dando. Não só dinheiro, tempo,
refeições, feriados, paciência, desculpas. Quando Bruno começou a dizer o imóvel em vez de a sua casa, eu disse a mim mesma que era só jeito de falar. Quando a Aline disse que na minha idade as escadas eram um perigo, eu disse a mim mesma que ela só queria o meu bem. Quando Bruno perguntou onde o Antônio guardava os documentos importantes, eu disse a mim mesma que um filho precisava saber dessas coisas. Mas cada um desses pequenos momentos foi um ponto de costura. E na noite em que a pasta apareceu na mesa, eles já tinham costurado uma roupa inteira ao meu redor. Uma roupa que eu nunca concordei em vestir. Na manhã seguinte, encontrei uma ponta daquela roupa debaixo de um jogo americano. Uma folha que a Aline deve ter esquecido quando recolheu as coisas dela. No começo, achei que era só mais um panfleto de residencial. Aí eu vi o meu endereço no topo. E embaixo, as palavras: Conceito da futura residência de Bruno e Aline. Minhas mãos ficaram geladas. Havia anotações sobre derrubar a parede entre a minha sala de jantar e a cozinha, arrancar os armários embutidos que eram antigos, trocar o carpete do corredor. Então eu vi o jardim de inverno. O jardim de inverno do Antônio. O cômodo que ele construiu com as próprias mãos depois de se aposentar, usando uma serra emprestada do nosso vizinho, o seu Francisco. O cômodo onde ele tomava café toda manhã e assistia aos sabiás pousarem no comedouro. O cômodo onde a cadeira dele ainda estava perto da janela, com o livro sobre pássaros na mesinha do lado. Aline tinha feito um círculo na foto. Do lado do círculo, com a letra caprichada dela, ela escreveu: Possível escritório. Tirar os móveis velhos. Eu me sentei ali mesmo na mesa da cozinha. A casa não era a única coisa que eles já tinham dividido. Eles tinham dividido as minhas memórias também. Eu levei aquela folha de papel até o jardim de inverno e sentei na cadeira do Antônio. Eu não costumava me sentar ali. Por 2 anos, eu tirei o pó em volta dela, ajeitei a almofada, peguei o livro de pássaros e o coloquei de volta no mesmo lugar. Mas raramente me sentava. Ainda parecia que eu estava pegando algo que pertencia a ele. Naquela manhã, eu me sentei. A cadeira rangeu daquele jeito familiar. Na mesinha ao meu lado estava o velho lápis de marceneiro dele, gasto e reto de um lado, por causa do jeito que ele o segurava. O Antônio foi perito de seguros na maior parte da vida. Ele acreditava em fotografias, assinaturas, datas e registros. Não porque ele era frio, mas porque ele sabia o que acontecia quando as pessoas esperavam o problema chegar para perguntar o que estava escrito no papel. Ele costumava dizer: o amor é o que você sente, Margot. O papel é o que protege as pessoas quando os sentimentos ficam confusos. Eu costumava brincar com ele sobre isso, mas agora eu entendia. Eu abri o fichário azul. O Antônio tinha etiquetado cada seção com sua caligrafia reta e cuidadosa. Matrícula da casa, testamento, procurações, diretivas médicas, contas do banco, seguros, papéis do funeral. No fundo, havia um envelope pardo que eu já tinha visto antes, mas nunca tinha aberto. Tinha o meu nome escrito nele. Para a Margot. Caso você algum dia se sinta coagida, não traída, não abandonada. Não caso o Bruno faça isso. Coagida. Esse era o Antônio. Cuidadoso, até depois de partir. Ele não fingiu adivinhar o futuro. Ele simplesmente me deixou uma porta de saída, caso eu precisasse de uma. Eu não abri a carta ainda. Não naquela manhã. Eu liguei para o Dr. Walter Carvalho primeiro. Ele era o nosso advogado de família há quase 20 anos. Era mais velho que o Bruno, mas mais novo que eu. Tinha cabelos grisalhos e uma voz que nunca tinha pressa. O Antônio confiava nele porque ele explicava as coisas sem fazer as pessoas se sentirem idiotas. A secretária atendeu. Escritório de Advocacia Carvalho. Aqui é Margarete, eu disse. Preciso revisar o meu testamento. Ela fez uma pausa só o tempo de olhar a agenda. Dona Margarete, o Dr. Walter pode receber lá na quinta-feira às 10 da manhã. Eu olhei para o projeto de reforma no meu colo. Tem algum horário mais cedo? Houve uma pausa mais suave dessa vez. Deixe-me perguntar a ele. 2 minutos depois, ela voltou. Ele pode receber a senhora amanhã, à 1 da tarde. Eu agradeci e desliguei. Então, meu celular vibrou. Uma mensagem do Bruno. Mãe, tô te mandando um negócio que a Aline encontrou. É só um formulário simples de autorização. Isso me permite ajudar a organizar suas contas e falar com o banco se precisar.
A gente pode ver isso no domingo. Nada demais. Abaixo da mensagem tinha um arquivo em PDF. Meu polegar pairou sobre a tela. Nada demais. É assim que as pessoas te entregam uma corda e dizem que é uma fita. Eu abri o anexo. A primeira linha dizia: autorização de informações financeiras e assistência de gestão de contas. Eu li apenas o suficiente para ver que aquilo permitiria que o Bruno recebesse informações sobre minhas contas, falasse com as instituições financeiras e ajudasse a coordenar um planejamento financeiro para a terceira idade. Terceira idade. Eu coloquei o celular virado para baixo na mesa. Eu achei que aquela pasta era o plano inteiro. Agora, eu entendia que era apenas a página de abertura. Liguei para o banco, não porque achasse que o Bruno tinha roubado dinheiro de mim. Eu não queria criar mais drama na minha cabeça do que os fatos pudessem sustentar. Mas o Antônio tinha me ensinado que conferir não é acusar. Conferir é respirar com os olhos abertos. A gerente do banco, Dona Helena, me conhecia desde que o Antônio era vivo. Quando perguntei se alguém além de mim tinha autorização para assinar pelas minhas contas, ela puxou os registros. A senhora é a única titular da conta corrente e da poupança, ela disse. Seu filho está listado como contato de emergência no perfil, mas ele não tem poder de movimentação. Eu fechei os olhos por um segundo. Um contato de emergência pode receber informações da conta? Não, senhora. Não sem uma autorização assinada. Isso pode ser removido? Sim. A senhora só precisa vir até a agência com a sua identidade. Eu olhei para o lápis do Antônio na mesinha. Eu vou aí amanhã de manhã. A voz da Dona Helena baixou um pouco o tom. Dona Margarete. Sim, não assine nada que a senhora não tenha revisado com o seu advogado. Existem frases que não parecem dramáticas, mas que mudam a temperatura do ambiente. Eu coloquei o telefone na mesa e olhei para o pé de acerola no quintal. O Antônio tinha plantado no ano em que o Bruno nasceu. Os galhos estavam secos naquela manhã. O inverno mostra a verdadeira forma das árvores. Eu achei que a ofensa era a única ferida. Eu ainda não tinha visto a real intenção. No banco, Dona Helena me recebeu numa pequena sala de vidro com 2 cadeiras e uma caixa de lenços no canto da mesa. Eu não precisei dos lenços. Ela imprimiu a folha do perfil e virou para mim. Seu filho não está nas contas, ela disse. Nenhum cartão de débito. Nenhuma assinatura autorizada. Ele não é cotitular. Eu confirmei com a cabeça. Pode remover ele como contato de emergência. Ela olhou para mim por um instante. Não com pena, mas com respeito. Quem a senhora gostaria de colocar no lugar? Eu tinha pensado naquilo a noite toda. A minha sobrinha, Clara, morava a 30 minutos de distância. Ela era filha da irmã do Antônio, uma enfermeira com a cabeça no lugar e a espinha reta. Ela não ficava em cima de mim. Ela não perguntava quantas coisas valiam. Quando o Antônio morreu, ela veio aqui e limpou a minha geladeira sem dizer uma palavra. Clara, eu disse. Dona Helena digitou. Um falso poder chegou ao fim com o som das teclas de um computador. Então ela perguntou se eu queria alertas por mensagem para saques incomuns. Sim. Se eu queria continuar recebendo o extrato pelo correio. Sim. Se eu queria que qualquer solicitação de informação sobre a conta fosse restrita apenas a pedidos feitos pessoalmente. Eu olhei para as minhas mãos cruzadas sobre a bolsa. Sim. Um documento não discute. Ele apenas espera. Antes de sair, eu mostrei a Dona Helena o formulário de autorização que o Bruno tinha mandado. Ela leu com atenção, do jeito que o pessoal de banco lê as coisas. Uma linha de cada vez. Então ela levantou os olhos. Isso não faria dele um dono da conta, mas daria a ele total acesso às informações. E nas mãos erradas, informação vira pressão. Eu guardei o papel de volta na bolsa. Então ele não vai ter. Quando fui embora, não tinha acontecido nada dramático. Sem sirenes, sem vozes alteradas. Ninguém tinha sido punido. Mas o meu filho não era mais o primeiro nome ligado a uma emergência envolvendo o meu dinheiro. À 1 da tarde do dia seguinte, eu estava sentada de frente para o Dr. Walter, com o fichário azul no colo. A pasta da Aline estava na mesa dele. E o formulário de autorização do Bruno estava preso na frente com um clipe de papel. Ele leu em silêncio. Ele não ofegou. Bons advogados não demonstram espanto. Quando ele chegou à frase do Bruno, do jeito que eu tinha anotado num papel, ele tirou os óculos e os colocou delicadamente ao lado do documento. Dona Margarete, ele disse,
A senhora se sente insegura na sua casa? Eu pensei sobre aquilo. Fisicamente, não. A senhora se sente coagida? Eu olhei para a pasta, para os panfletos de condomínio, para a avaliação da casa, para o projeto de reforma e para o formulário do banco. Bruno tinha chamado aquilo de nada demais. Sim, ele concordou com um aceno, sem surpresa, sem drama, apenas registrando a verdade. Nós revisamos a matrícula do imóvel primeiro. Ele puxou o registro no computador e virou a tela um pouco para mim. A senhora é a única proprietária. Não há coproprietários. Nenhum registro de posse, nenhuma penhora do seu filho e nenhum documento de transferência. Eu encarei o meu nome na tela. Margarete Helena. O Antônio tinha insistido em colocar o meu nome completo anos atrás, quando resolvemos a documentação, dizendo que tinha que estar tudo exatamente correto. O meu nome não era um enfeite na escritura. Era a resposta. Então, revisamos o testamento público e as procurações. O planejamento que o Antônio e eu fizemos, atualizado uma vez após a morte dele, para refletir que eu era a principal responsável. Bruno estava listado como o meu procurador principal em caso de ausência ou incapacidade. Isso significava que, se eu ficasse incapaz de administrar as coisas ou depois que eu morresse, ele teria autoridade. Não a posse enquanto eu estivesse viva. Não a permissão para planejar a minha mudança de casa. Não o direito à minha conta bancária. A autoridade apenas depois. Se eu deixasse o documento daquele jeito, eu posso mudar isso? Perguntei. O Dr. Walter olhou diretamente para mim. Sim, o documento é revogável. A senhora está viva. A senhora está lúcida. A senhora é a dona do patrimônio. A senhora pode mudar tudo. Viva, lúcida, dona, 3 palavras simples. 3 portas trancadas se abrindo. Ele me explicou as opções. Remover o Bruno como procurador principal e inventariante. Nomear um administrador profissional independente. Nomear a Clara para responder por mim em decisões de saúde e como procuradora financeira, se eu quisesse. Criar um fundo educacional separado para a Lívia. Manter o controle de tudo durante a minha vida. Proteger a casa para que não fosse vendida por ninguém, a menos que eu mesma decidisse vender. Ele falava devagar. Eu fazia perguntas. Ninguém me apressava. Foi então que ele disse algo que fez minha garganta apertar. O Antônio veio aqui cerca de 1 ano antes de falecer. Ele estava preocupado. Eu levantei os olhos. Com o Bruno, o Dr. Walter escolheu as palavras com cuidado. Com certos padrões de comportamento, ele disse que o Bruno tinha começado a assumir o controle das coisas antes mesmo de pedir permissão. E disse que a senhora tendia a dar o benefício da dúvida às pessoas, até o ponto em que isso custava a sua própria paz. Ele não me disse o que a senhora deveria fazer. Ele me pediu para garantir que a senhora tivesse opções. Eu girei a aliança de casamento no dedo. O Antônio não tinha previsto uma traição. Ele tinha notado uma pressão. E isso era diferente. Isso era amor com os olhos bem abertos. Eu posso preparar as alterações, disse o Dr. Walter. Mas só a senhora pode decidir se vai assinar. Pode preparar, eu disse. Fizemos uma lista. Primeiro, revogar a antiga procuração de plenos poderes que nomeava o Bruno. Segundo, criar uma nova, nomeando a Clara. Terceiro, atualizar as diretivas antecipadas de vontade. Quarto, alterar o testamento para remover o Bruno como inventariante e nomear um profissional. Quinto, atualizar as condições de divisão dos bens. Aquela era a última página. A página que o Bruno acreditava já estar escrita a favor dele. A página que ele achava que tinha virado uma promessa só porque ele tinha esperado tempo suficiente. Eu não o cortei do testamento. Isso tornaria a história mais simples. Mas a vida real não é simples. O Bruno continuava sendo herdeiro, mas a parte dele seria distribuída em etapas através do administrador. Nenhum valor em dinheiro de uma vez só. Nenhum controle sobre a casa. Nenhuma autoridade sobre o dinheiro da faculdade da Lívia. Nenhuma possibilidade de me pressionar a vender nada enquanto eu estivesse viva. O fundo educacional da Lívia seria garantido diretamente e mantido até que ela fizesse 25 anos, a não ser que fosse usado antes para pagar faculdade, livros, aluguel ou cursos. Se houvesse futuros netos, eles teriam o mesmo direito. Uma parte do patrimônio iria financiar o Fundo de Apoio Educacional Antônio.
Para mulheres mais velhas que queriam voltar a estudar, aquela parte foi invenção minha. Eu passei 35 anos vendo mães e avós sentadas na secretaria da escola, com vergonha de admitir que queriam terminar um curso ou começar de novo. O Antônio costumava dizer que ensinou metade da cidade a acreditar que a papelada podia ser terminada, mesmo depois que a vida interrompesse tudo. Então eu acrescentei isso não para punir o Bruno, mas para dar à vida cuidadosa do Antônio um final generoso. O Dr. Walter também sugeriu algo muito prático. Como seu filho já usou palavras insinuando que a senhora está ficando emotiva ou confusa, eu recomendo um atestado de lucidez assinado pelo seu médico. Não porque eu duvide da senhora, mas porque isso tranca uma porta que alguém pode tentar forçar mais tarde. Eu quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque ouvi o Antônio naquela frase. Feche a porta antes que o vento ateste. Na manhã seguinte, meu médico me fez perguntas muito comuns. Que dia era hoje? Quais remédios eu tomava? As contas recentes? Quem era o presidente? O que eu queria mudar na minha vida e o porquê? Eu respondi tudo. Ele escreveu um atestado breve, afirmando que eu estava perfeitamente capaz de compreender e tomar decisões legais e financeiras. Eu levei aquele atestado de volta ao escritório do Dr. Walter dentro da minha bolsa, junto com uma lista de compras dobrada e uma bala de hortelã do potinho que ficava perto da porta. O escrevente do cartório chegou às 3 da tarde. Eu li cada página. Eu assinei meu nome completo. Margareta Helena. Não mãe, não avó, não futuro espólio, o meu nome. O papel não me tornou poderosa. Ele apenas me lembrou de que eu já era. Quando cheguei em casa, a van do chaveiro estava estacionada na entrada. Isso pode soar frio, até eu contar que descobri que a minha chave reserva não estava mais debaixo do sapo de cerâmica no quintal. O Bruno sabia onde a chave ficava. A Aline sabia onde a chave ficava. Eu não sabia quem a tinha pegado. Então eu troquei as fechaduras. Não porque eu os odiava, mas porque ter acesso à minha casa não é o mesmo que amor. O chaveiro me entregou 3 chaves novas num chaveirinho de metal. Vai precisar de cópias, dona? Ele perguntou. Eu segurei as chaves na palma da mão. Hoje não. No fim da tarde, a porta da frente se fechou com um som novo. Homme somme me firme. Naquela noite, eu abri a carta do Antônio. Primeiro eu fiz um chá de camomila, embora eu nunca tenha acreditado que fizesse muito efeito. Usei a caneca velha dele, a marrom, com um rachadinho perto da alça que nunca vazava. Fui para o jardim de inverno e sentei na cadeira dele de novo. O envelope abriu com facilidade. O Antônio tinha escrito 2 páginas. A letra dele estava mais fraca do que nas etiquetas do fichário, mas ainda era a dele. Querida Margot. Era assim que começava. Não vou repetir tudo o que estava escrito. Algumas palavras pertencem apenas à pessoa que as recebe, mas vou contar a parte que me fez parar de respirar. Ele escreveu: se você está lendo isso com o Walter ou antes de ligar para ele, então alguém fez você se sentir encurralada. Eu não sei quem. Eu não sei porquê. Eu só conheço você. Você vai tentar entender as pessoas primeiro. Você vai tentar apaziguar as coisas. Você vai se perguntar se proteger a si mesma é o mesmo que ser egoísta. Não é. Eu limpei uma lágrima do rosto com a manga do casaco de lã. Ele continuou. Eu passei a vida vendo você dar o benefício da dúvida para as pessoas, até o ponto em que quase não sobrava nada para você mesma. Margot, paz não é rendição. Amor não é passe livre. Família não é uma assinatura em branco. Faça todas as perguntas. Leia todas as páginas. Assine apenas aquilo que te der paz para descansar. Lá no final, ele tinha acrescentado mais uma linha. Não deixe ninguém falar da sua vida no tempo passado, enquanto você ainda estiver vivendo nela. Eu dobrei a carta e a segurei no colo. Oi, chorai? Chorei baixinho. Não aquele choro desesperado, mas o tipo de choro que vem quando alguém que te amou de verdade deixa uma lamparina acesa na mesa para você encontrar. O Antônio não tinha me salvado. Eu não precisava ser salva. Ele simplesmente tinha me lembrado de que eu tinha o direito de abrir os olhos. Pela primeira vez desde que aquela pasta apareceu na mesa, eu me permiti sentir a ferida inteira. O Bruno não queria apenas dinheiro. Ele queria que eu concordasse que os meus anos de vida restantes eram algo que precisava ser administrado de acordo com as necessidades dele.
E eu quase chamei isso de praticidade. Olhei para as vias assinadas na mesinha ao meu lado: a alteração do testamento, a nova procuração, as diretivas médicas, o ofício do banco, o atestado médico, as notificações extrajudiciais que o Dr. Walter enviaria pelos correios na manhã seguinte. Tudo muito comum, tudo legalizado, tudo muito claro. Eu não me tornei cruel. Eu me tornei exata. Antes de ir dormir, eu guardei a carta do Antônio atrás da última página do fichário, não como uma armadilha, mas como uma testemunha. Então eu apaguei o abajur e andei pela minha própria casa, tocando as costas do sofá, a cadeira da cozinha, o corrimão da escada que o Antônio tinha lixado até ficar lisinho. Eu ainda estava aqui. Isso não deveria precisar ser provado, mas agora estava no papel. Bruno me ligou 3 dias depois. Eu sabia que a notificação do Dr. Walter tinha chegado porque o meu filho não começou dizendo alô. Mãe, o que está acontecendo? Eu estava de pé na bancada da cozinha, cortando maçãs para fazer uma torta. O cartão de receita era da minha mãe, sujo de manteiga no canto. Eu soltei a faca antes de responder. Você recebeu a notificação? Uma notificação de cartório? Sim. Do seu advogado. Como se eu fosse um estranho. Você não é um estranho, Bruno. Então por que eu estou sendo removido de tudo? Eu olhei pela janela, acima da pia. Tinha um passarinho na cerca. Porque você começou a tratar o seu acesso livre como se fosse dono das coisas. Ele soltou a respiração forte. Isso é culpa da Aline, não é? Ela forçou a barra. Você sabe como ela fica controladora com as coisas. Aí estava. A saída mais fácil. A culpa é da esposa. Manter o filho inocente. Eu limpei as mãos no pano de prato. A Aline montou a pasta. Eu disse. Mas você disse a frase. Silêncio. Depois, com a voz mais baixa. Mãe, eu estava tentando ajudar. Não, eu disse. Você estava tentando oficializar o que te beneficiava. Isso não é justo, mãe. O justo seria perguntar o que eu queria antes de planejar onde eu deveria morar. Ele não respondeu. Então, a voz da Aline surgiu bem baixinha, lá no fundo da ligação. Pergunta se ela entende o que ela assinou. Eu quase sorri. Não porque achei graça, mas porque eu já esperava aquela porta ser testada. Diga a Aline que eu entendi cada página. A Aline pegou o telefone então. Dona Margarete, ninguém está tomando nada da senhora. Nós só estamos tentando ajudar a senhora a parar de se agarrar tão forte a tudo isso. Aí estava, de novo. Palavras macias, intenção dura. Eu olhei na direção do jardim de inverno. Me agarrar à minha própria vida não é um sintoma, Aline. O Bruno voltou para a linha. Mãe, a senhora está fazendo tempestade em copo d'água. Eu olhei para o fichário azul na mesa da cozinha. Não, Bruno. Eu estou clareando a água. Ele queria vir na minha casa. Eu disse que não. Ele insistiu que precisávamos discutir isso como uma família. Eu disse que podíamos nos encontrar no escritório do Dr. Walter na terça-feira, às 10 da manhã. Ele perguntou, por que não podemos conversar na mesa da sua cozinha, como pessoas normais? Eu olhei em volta daquela cozinha. Os panos de prato pendurados perto do fogão, o relógio de parede de galo, que a Lívia sempre dizia que era feio. O pequeno risco na mesa, de quando Bruno apertou o lápis com muita força fazendo o dever de matemática. Por que você trouxe a papelada para minha cozinha primeiro? Eu disse. E agora, a minha papelada também tem direito a uma cadeira. Na terça-feira de manhã, o Bruno chegou usando um paletó azul marinho. Aquele que eu sabia que ele vestia quando queria parecer responsável. Aline entrou com uma bolsa de couro e um sorriso tenso. A Lívia não estava com eles. E eu agradeci por isso. O Dr. Walter nos acomodou na sala de reuniões. Havia água na mesa, um bloco de anotações amarelo e uma caixa de lenços que ninguém tocou. O Bruno começou. Mãe, a gente começou com o pé esquerdo. A pasta da Aline era só um planejamento. Não queríamos chatear a senhora. Eu cruzei as mãos sobre a mesa. Eu não fiquei chateada porque existia uma pasta. Eu fiquei chateada porque não fui tratada como a dona da vida que estava dentro daquela pasta. Aline se inclinou para a frente. Dona Margarete, com todo o respeito, a senhora tem 72 anos. Essas conversas são desconfortáveis, mas necessárias. Então vocês deveriam ter tido uma conversa, eu respondi. E não ter feito um plano e me entregado a minha parte. O Bruno esfregou a testa.
Podemos, por favor, não misturar emoção com isso? Eu me virei para ele. Bruno, você chamou a minha herança de praticamente sua, enquanto eu estava sentada na sua frente. Eu não sou a pessoa que confundiu emoção com direito de posse. O Dr. Walter abriu o fichário. A voz dele era tão calma que conseguia esfriar a sala. Dona Margarete alterou o planejamento sucessório dela. Ela permanece como única proprietária durante a vida. Ela continua sendo a única dona da residência. Ninguém pode vender, anunciar, transferir, hipotecar ou controlar de qualquer forma a propriedade sem o consentimento dela por escrito. O rosto da Aline mudou primeiro. Apenas um piscar de olhos. O Bruno olhou para mim. O que isso significa? O Dr. Walter continuou. Você foi removido como procurador principal e inventariante. Você não é mais o representante financeiro. Clara foi nomeada na nova procuração e para decisões médicas. Um administrador profissional foi nomeado para o testamento. O Bruno recostou na cadeira. Mãe, não tinha raiva no tom dele. Era quase como se estivesse ferido. Eu deixei aquela palavra parada no ar. Alguns pedidos de desculpa precisam ficar no ar antes de serem respondidos. Aline falou de novo. Ela entende que isso afeta a herança da família? O Dr. Walter deslizou uma cópia do atestado médico pela mesa. O médico da Dona Margarete forneceu uma declaração por escrito de que ela é perfeitamente capaz de compreender e tomar essas decisões. A boca da Aline se fechou. Então, o Dr. Walter virou para a última página. A página que o Bruno nunca tinha visto, mas que achava que era o dono. Após o falecimento da Dona Margarete, a residência e os bens restantes serão administrados pelo profissional nomeado. Bruno continua sendo herdeiro, mas os repasses serão divididos em parcelas e controlados pelo administrador. O fundo de educação da Lívia será separado. Qualquer futuro neto terá o mesmo direito, em partes iguais. Uma parte do patrimônio financiará o Fundo de Apoio Educacional Antônio. O Bruno olhou para mim. A senhora colocou a minha filha na minha frente? Aquilo doeu? Até naquele momento doeu. Não, eu disse. Eu coloquei a Lívia longe do alcance dessa briga. O maxilar dele travou. Hã? Eu te removi do controle. E não da minha vida. Existe uma diferença. Aline sussurrou. Isso é castigo. Eu me virei para ela. Não. O castigo tira algo que pertence a você. Esses papéis protegem aquilo que nunca foi de vocês. Ninguém falou por um momento. O Dr. Walter fechou o fichário. Os olhos do Bruno estavam molhados, mas ele não deixou as lágrimas caírem. O pai não ia querer isso. Aquela foi a última porta que ele tentou forçar. A mais velha. A mais sagrada. Eu abri a minha bolsa e tirei uma cópia da carta do Antônio. Não a carta inteira. Apenas a parte que eu estava disposta a mostrar. Coloquei o papel em cima da mesa. O seu pai não me disse o que eu deveria fazer, eu respondi. Ele me lembrou de fazer perguntas antes de assinar e abrir mão das minhas coisas. O Bruno leu as linhas da carta. O rosto dele foi mudando devagar. Não o suficiente para consertar tudo, mas o suficiente para eu saber que ele tinha entendido. Ele engoliu em seco. Eu não devia ter colocado meu pai no meio disso. Foi a primeira frase honesta que ele disse naquela sala. Eu concordei com a cabeça. Não, você não deveria. Aline desviou o olhar para a janela. Quando o Bruno olhou para cima de novo, eu disse o que eu tinha ido até lá para dizer. A Aline pode ter montado a pasta, Bruno, mas você sentou do lado dela enquanto ela me entregava. Você deixou ela chamar a minha casa de futura casa da família, enquanto eu ainda moro lá. Você deixou que ela perguntasse se eu estava lúcida o bastante para entender a minha própria assinatura. Essa falha é sua? Ele olhou para baixo. Aline pegou a bolsa de couro. Acho que já terminamos por aqui. Sim, eu disse. Nós terminamos. Na porta do escritório, o Bruno se virou. Mãe, eu ainda posso passar em casa no domingo? Por 49 anos, o meu coração respondia a essa pergunta antes que a minha mente pudesse pensar. Dessa vez, eu deixei os dois falarem. Nesse domingo, não. O rosto dele se contraiu. Eu acrescentei com calma. Eu preciso que a mesa da minha casa pareça só minha de novo. Ele acenou com a cabeça. E então, ele foi embora. Quando cheguei em casa, abri a minha porta da frente com a minha chave nova. A fechadura girou macia. Aquele som não parecia raiva. Parecia respeito próprio.
A Lívia veio me ver no sábado seguinte. Ela não ligou primeiro. Ela mandou mensagem. Vó, posso dar uma passadinha aí? Só eu. Não quero nada não. Aquela última frase partiu um pouquinho do meu coração. Nenhuma garota de 17 anos deveria sentir a necessidade de dizer isso para a avó. Eu disse que sim. Ela chegou carregando uma sacola de supermercado e com os olhos vermelhos. Dentro da sacola tinha maçãs, canela e um pote de sorvete de baunilha. Eu pensei que a gente podia fazer aquela torta. Ela disse. Então nós fizemos. Ela descascou as maçãs na mesa da cozinha, com aquela lentidão cuidadosa de quem está tentando não chorar. Eu abri a massa. A farinha sujou a manga do meu casaco. A casa inteira ficou com cheiro de manteiga e canela. E por um tempo, nós deixamos que aquilo fosse o suficiente. Quando a torta estava no forno, a Lívia sentou de frente para mim e começou a mexer na ponta do guardanapo. Vó, eu ouvi o meu pai, naquela noite. Oi, Zai? Eu queria ter dito alguma coisa. Você ainda é uma criança na casa deles, eu disse. Não era o seu trabalho me proteger dos seus pais. Ela engoliu o choro. A minha mãe disse que a senhora está tentando tirar as coisas da gente. Eu alcancei a mão dela. Eu estou tentando impedir que as pessoas tirem as coisas de mim. Ela balançou a cabeça, mas as lágrimas escorreram. Então eu não ligo para casa, ela disse. Eu só gosto de estar aqui com a senhora. Aí estava, a frase que curou muito mais do que ela imaginava. Eu apertei a mão dela. E é por isso que sempre vai ter um lugar para você aqui. Eu não contei para ela os detalhes do testamento. Ela não precisava carregar burocracia de adulto naquele coração tão novo. Eu só disse que os estudos dela estariam protegidos. Não importava o quanto os adultos brigassem. Ela franziu a testa. O meu pai sabe? Ele sabe o suficiente. Ela está bravo? Eu olhei para o corredor, onde o fichário azul continuava no aparador. Provavelmente. E a senhora? Eu pensei sobre isso. Eu estive brava, mas agora eu tinha clareza. A clareza é mais silenciosa. A Lívia acenou, como se tivesse entendido, ou como se quisesse entender. Depois que a torta esfriou, ela perguntou se a gente podia sentar no jardim de inverno. Ela sempre gostava daquele lugar. O Antônio deixava ela ajudar a colocar alpiste no comedouro quando era pequena, mesmo quando ela derrubava a semente no chão todo. Ela tocou o encosto da cadeira dele. O vô adorava essa parte da casa. Ele adorava. A mãe disse que ia dar um bom escritório. Eu olhei para ela. Ela ficou vermelha. Eu falei para ela que era o lugar do vô. Eu sorri então. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Obrigada. Nós fomos lá fora antes de ela ir embora. O pé de acerola estava seco, mas a terra perto dele estava macio bastante para mexer. Eu tinha comprado umas mudas de lavanda de manhã, e nós duas plantamos. As mãos da Lívia ficaram sujas de terra debaixo da unha. As minhas também. O Antônio ia gostar disso. Antes de ir embora, a Lívia me deu um abraço apertado e demorado. Eu te amo, vó. Eu também te amo. Ela se afastou um pouco, não por causa da casa nem de nada. Eu passei a mão no cabelo dela. Oi, Zai. Naquela noite, o Bruno mandou mensagem. A Lívia disse que foi aí. Eu li a mensagem em pé, do lado do fogão, esquentando uma sopa na panela pequena. E eu respondi. Ela é sempre bem-vinda aqui. Os 3 pontinhos apareceram, sumiram e apareceram de novo. Então veio a resposta dele. Eu li a mensagem 2 vezes. Deixei o celular de lado e tomei a minha sopa antes de responder. Algumas perguntas merecem que a gente mate a fome antes de lidar com elas. Mais tarde eu escrevi. Você é meu filho. A porta não sumiu, mas ela não fica mais estrancada. Ele não respondeu naquela noite. Tudo bem. Nem todo silêncio é castigo. Alguns silêncios são só as pessoas encontrando a verdade pela primeira vez. As semanas seguintes não foram dramáticas. Consequências reais raramente chegam fazendo barulho de tempestade. O Dr. Walter enviou as notificações oficiais. O banco confirmou as alterações da conta. A Clara passou lá em casa numa tarde. Sentou comigo na mesa da cozinha e revisou o que significava ser a minha procuradora, caso eu precisasse de ajuda. Ela não perguntou o que ela ia ganhar com isso. Ela perguntou onde eu guardava a minha receita de remédios. Isso me mostrou que eu tinha escolhido a pessoa certa. O Bruno parou de aparecer de surpresa sem ligar, porque a chave dele não funcionava mais.
Na primeira vez que ele tentou entrar, eu estava em casa. Eu ouvi o velho hábito na fechadura, depois uma pausa, e depois a campainha. Eu abri a porta. Ele estava parado lá fora, segurando uma sacola de padaria. Eu trouxe um café, ele disse. Eu olhei para a sacola. E depois para ele. Você pode entrar por 20 minutos. Não era perdão. Era um recomeço com paredes no lugar. Ele entrou e olhou pelo corredor, como se a casa tivesse mudado. Mas não tinha. As mesmas fotos de família penduradas perto da escada. O mesmo tapete perto da porta. O mesmo potinho de vidro com as balas de hortelã. A única coisa que tinha mudado era a certeza dele. Ele reparou no fichário azul no aparador. É aquilo ali? Ele perguntou. Sim, ele confirmou com a cabeça. Eu não tinha percebido o quanto aquilo soava mal. O que eu falei? Eu deixei a frase no ar. Não era o suficiente, mas não era um nada. Eu espero que um dia você entenda por que doeu, eu disse. Ele olhou para baixo. Eu tô tentando. Tentar não conserta, mas era melhor do que planejar o fim da minha vida enquanto comia carne de panela. Então, ele disse algo mais baixo. O movimento lá na empresa piorou muito, desde o que eu te contei. Eu esperei. Ele olhou para o chão. Eu fiquei assustado. Eu não parava de pensar que se eu só me adiantasse um pouco nas coisas, se eu só fizesse um plano, eu não sentiria que tudo estava escorregando da minha mão. Eu segurei a minha xícara com as 2 mãos. Estar assustado não te dá o direito de contar com o que não é seu. Ele concordou. Não com orgulho, não com facilidade, mas concordou. A Aline não entrou. Ela ficou esperando no carro. Isso me mostrou que as coisas não estavam resolvidas, mas também me mostrou que eu não precisava que elas fossem resolvidas para eu poder ficar em paz. Durante a primavera, a Lívia continuou visitando. Às vezes para comer bolo, às vezes para fazer dever de casa, às vezes só para sentar no jardim de inverno e me contar sobre as inscrições para a faculdade. A documentação do fundo chegou em um envelope pardo do escritório do Dr. Walter. Eu segurei o papel por um bom tempo antes de guardá-lo no fichário. Fundo de Apoio Educacional Antônio. Eu sussurrei o nome dele quando li. Não porque ele tinha me salvado, mas porque ele tinha sido cuidadoso. E porque, no fim das contas, eu tinha sido lúcida. Num sábado, eu tirei a folha com o projeto de reforma da Aline e coloquei uma fotografia no lugar. Era uma foto antiga do Antônio no jardim de inverno, segurando a Lívia bebê no joelho. Ela estava com uma mãozinha no bolso da camisa dele e a outra segurando uma bolacha. No verso da foto, eu escrevi a data e acrescentei uma frase. Esse lugar nunca esteve vazio. Eu coloquei a foto dentro do fichário, atrás da última página. A página que tinha sido atualizada, assim como eu. Na primeira manhã quente de maio, eu me sentei na mesa da cozinha, com a caneca marrom do Antônio, a caixa de receitas da minha mãe e um caderninho pequeno que comecei a usar depois que tudo aconteceu. Não era bem um diário. Era mais um lugar para anotar frases que eu não queria ter que engolir. A casa estava quieta, não solitária. Quieta. Existe uma diferença. O meu novo molho de chaves estava do lado do açucareiro. O fichário azul descansava no aparador, embaixo do abajur de latão do Antônio. Lá fora, as mudas de lavanda que a Lívia plantou sobreviveram ao frio e começavam a soltar folhas verdes perto da árvore. Eu abri o caderno. Por um momento, eu apenas ouvi o zumbido da geladeira. O som de um passarinho bicando alguma coisa perto da calha. A minha própria respiração, dentro da minha própria casa. Então eu escrevi. Às vezes a dignidade não chega fazendo barulho. E embaixo disso, eu adicionei a linha que respondia a tudo o que o Bruno tinha dito na minha mesa. A herança nunca foi praticamente dele. A minha vida ainda era minha. Eu fechei o caderno e levei a minha caneca para o jardim de inverno. A luz da manhã descansava sobre a cadeira do Antônio, sobre o livro de pássaros, sobre a mesinha que ele construiu para as minhas violetas. Eu não sentei na cadeira dele naquele dia. Eu sentei na minha. Lá fora, a lavanda se movia devagar com o vento. E pela primeira vez em muito tempo, nada na minha casa parecia estar esperando eu ir embora.